Podemos? Pode começar, chefe. Então, claro. Bom, então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É uma honra poder falar com vocês. Peço desculpas por não dominar ainda o espanhol adequadamente, mas logo essa aula a gente vai conseguir também conversar em espanhol. Se Deus quiser, em alguns meses a gente melhora isso. O tema da aula é a luxação do quadril na paralisia cerebral. Para quem, claro, não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou ortopedista pediátrico, trabalho em São Paulo, sou diretor clínico da ACD em São Paulo, trabalho também, faço um consultório no hospital, no Albert Einstein, e a gente também tem um grupo de pessoas em especialização conosco em alguns serviços, e a gente faz ortopedia pediátrica há mais ou menos 20 anos. Eu espero poder ajudar de alguma forma hoje à noite aí, a gente ter uma boa aula. Bom, vamos começar a falar sobre a luxação do quadril. Então, a luxação do quadril na paralisia cerebral é uma deformidade bastante comum, alguma coisa em torno da segunda deformidade mais comum, perto de 47% dos casos em todos os PCs. A luxação, ela é importante porque ela pode causar alguns problemas bastante relevantes, em especial dificuldade para posicionamento, sentar, dor, a relação com a coluna, né, a escoliose, e para os pacientes que andam, né, que caminham, alterações ou modificações de marcha relevantes. Vale lembrar que a grande maioria dos pacientes com paralisia cerebral nascem com quadril normal. E ao longo do tempo, esse quadril vai tendo as alterações progressivas. Né? E tudo começa pelo desequilíbrio muscular. A grande maioria é espástico e os adutores e os flexores acabam vencendo, entre aspas, os abdutores e os extensores. Com isso, a gente acaba também tendo alterações ósseas, toda uma acomodação da pelve, a obliquidade, que é bastante comum. Soma-se a isso alguma falta de estímulo à marcha, né? E aí essas deformidades acabam sendo progressivas de alguma forma. Vale a ênfase também sobre as alterações ósseas. Todos nós dominamos bem o desenvolvimento normal, né? Quer dizer, o desenvolvimento daquela criança que não tem alterações neurológicas. No paciente que tem atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, algumas modificações ósseas acabam acontecendo em razão de um estímulo não tão adequado. Então, por exemplo, o ângulo cérvico-diafisário, que na criança com paralisia cerebral, ou em toda criança que demora para andar ou não vai andar, acaba tendo uma sequência de aumento desse ângulo ao invés de diminuir o ângulo do crescimento. A antiversão femoral tem o mesmo aspecto, né? É comum a gente encontrar 30, 40 graus de antiversão femoral em pacientes com paralisia cerebral. E aí, claro, com a evolução da incongruência articular, alterações no arco de Shenton, né? E alterações também no formato do acetábulo, no índice acetabular, e aí a gente tem algumas marcas do Cercil, etc. Existe um conceito importante, que é aquele quadril em risco, quer dizer, quando você tem um índice de Heimers maior do que 30%, 33%, o aumento da antiversão femoral e alterações acetabulares. Mas, basicamente, do ponto de vista clínico, prático, é aquele paciente que vai perdendo capacidade de abdução do quadril, né? Abduções menores que 30 graus, somadas a deformidades em flexão maiores do que 20, né? Uma manobra de Thomas positiva, são quadris iminentemente com risco muito aumentado de perda da congruência articular. Outra questão importantíssima no tema é o GMFCS. A gente precisa dominar o GMFCS de uma maneira razoável. Baseado no GMFCS, que algumas escolas, né, americana, australiana, determinaram o que nós chamamos, o que eles chamam de hip surveillance, né? Quer dizer, aquela coisa de ficar de olho no quadril, dependendo do perfil do paciente, dependendo de quanto de paralisia cerebral esse paciente tem de acometimento. Naturalmente que pacientes com paralisia cerebral
mais intensa, né, o GMFCS 4 e 5, acabam sendo pacientes com um risco maior, né, de luxação de quadril, e por isso, né, há uma sugestão bastante evidente de sermos mais proativos, de nós buscarmos a luxação do quadril nesse paciente fazendo radiografias semestrais. Nessa primeira parte, o resumo que fica é: primeiro, é importante a gente ser ativo no que diz respeito à prevenção, buscar pacientes que tenham um risco maior e tentar evitar que a luxação tenha uma progressão muito importante. Para isso, o exame clínico, as radiografias, elas conseguem te dar essa informação com bastante eficácia. O tratamento de maneira bastante ampla, e agora a gente vai começar a falar mais da parte ortopédica, inclui, como em tudo na paralisia cerebral, a reabilitação, a toxina botulínica, e aí sim as cirurgias reconstrutivas ou paliativas. Dá para a gente raciocinar em dois grandes grupos. O GMFCS 1, 2 e 3 seria um grupo, e o 4 e 5, um outro grupo separado. No 1, 2 e 3, além das preocupações de posicionamento e dor e etc., nós temos o fato de que são pacientes com um padrão de marcha mais razoável, né? Especialmente 1 e 2, e com isso as cargas são melhor distribuídas. A coluna tem uma tendência menor de desvios, mas também apresenta, enquanto no 4 e no 5, os objetivos de marcha já são bastante tímidos, né? Especialmente no 5, nós não esperamos a bem-da de marcha, esperamos, na melhor das hipóteses, algum ortostatismo, ficar de pé com bastante apoio, apoio de terceiros. E aí a gente tem outras demandas, outras necessidades mais básicas, como facilitar a vida do cuidador, tornar a higiene, o posicionamento, a prevenção da dor e também a prevenção de deformidades na coluna, especialmente quando a luxação é de um lado só, unilateral, que também é uma coisa que vale ser lembrada. Um apanhado bem geral sobre as possibilidades cirúrgicas, e aí depois a gente vai falar mais separadamente, das osteotomias do fêmur, as indicações que eu tenho certeza todos os senhores conhecem, as osteotomias varizantes e valgizantes, e aí vale também a ressalva, as varizantes são osteotomias que aduzem o membro inferior, enquanto que as valgizantes são osteotomias abdutoras do membro inferior. Das osteotomias pélvicas, algumas merecem um pouquinho mais de atenção. Então, quando a gente pensa em reconstrução e pensa em mexer na pelve, a gente pode pensar em osteotomias de remodelamento e de redirecionamento. A nossa preferência, exemplo, imagino, do mundo inteiro, são as osteotomias de remodelamento, em especial o Degas, o San Diego, o Pemberton também tem algum espaço. Enquanto as cirurgias de salvamento, self, Chiari e Staeli, são osteotomias que ficam em um segundo plano, mais para as cirurgias paliativas. Das osteotomias pélvicas, eu gostaria de enfatizar essas duas, em especial a osteotomia de Degas, San Diego. Os pacientes com paralisia cerebral, eles apresentam um acetábulo que tem insuficiência nos 3 planos, né? Anterior, posterior, lateral. Então, osteotomias que não oferecem cobertura em todos esses planos acabam sendo de alguma forma insuficientes, né? O Pemberton, a osteotomia de Pemberton tem uma característica importante, ela oferece cobertura especificamente anterior, né? Com alguma coisinha lateral. E o fulcro da cartilagem interradiada é exemplo da osteotomia de San Diego. Mas a osteotomia de San Diego, por outro lado, permite que, com enxertos de tamanhos diferentes, a gente consiga fazer coberturas anterior, posterior ou lateral, conforme a nossa necessidade. E, sem dúvida, isso torna ela mais atrativa. Além disso, a osteotomia de Pemberton necessita, e eu vou colocar um slide aqui para a gente poder ver isso, a osteotomia da tábua interna e externa. Essa é um diagrama da osteotomia de Pemberton. Enquanto que a osteotomia de Degas, basta, entre aspas, a osteotomia da tábua externa. A gente vai falar disso com algumas figuras mais para frente. Os procedimentos cirúrgicos que nós usamos em menor escala, mas vale a citação, são as osteotomias pélvicas de salvamento. Então, Shelf,
com enxertia acima da região da cabeça, Chiari, que a gente indica bem pouco, e o Sterling ainda menos, você inclui enxerto além dessa cobertura. Esse é o slide que nós mais fazemos, né? Quer dizer, o pacote, entre aspas, que nós mais indicamos, que é a reconstrução do quadril, que inclui procedimentos de partes moles, as osteotomias femorais varizantes e osteotomias tipo San Diego, Degas, periacetabulares. A gente fala, vamos reconstruir o quadril, esse é o kit, esse é o grupo de procedimentos que nós fazemos em um momento só. Outras cirurgias de salvação, e aí também num outro perfil de paciente, eu enfatizei 3 aqui em especial, né? Então, as osteotomias valgizantes sem a resecção da cabeça, chamadas osteotomias de chance, osteotomias valgizantes com a ressecção da cabeça, ou osteotomia de McHale, e a ressecção do fêmur proximal com interposição de partes moles, também chamada de cirurgia de Kessel-Schneider. Outras alternativas, como prótese de quadril, artrodese, são ainda menos indicadas e, enfim, cabe bastante discussão. Vamos tentar falar um pouquinho agora dos casos ou dos pacientes conforme aquele perfil que nós dividimos, GMFCS 1 e 2 e 3, e depois a gente fala de 4 e 5 um pouquinho separado. No paciente com um quadril luxado ou subluxado, GMFCS 1, 2 e 3, a gente vai ter uma sequência clara de liberação de partes moles e conforme a progressão desse quadril, se ele se torna subluxado ou luxado, nós vamos adicionando procedimentos. Lembrando que são pacientes com potencial de marcha bem importante. Então, esquematicamente falando, se a abdução é menor que 30 graus, né? Contratura e flexão maior que 15, e o índice de Heimers até 40%, a literatura dá um bom embasamento para esse número, a gente vai pensar em procedimentos de partes moles exclusivamente. Então, vamos que a simetria desses quadris é muito importante, a gente não pode esquecer de proteger essa coluna, né? Se você tiver uma assimetria importante, a coluna acaba sofrendo bastante. O alongamento de psoas é intrapélvico, né? Lembrando, são pacientes deambuladores, a gente não quer que esse psoa seja extremamente enfraquecido, né? Então, a gente não vai abordar, não vai operar ali embaixo, trocando até menor, a gente faz intrapélvico. Se houver uma flexão mais importante, mais intensa, os flexores secundários do quadril podem também ser cortados. E aí, a gente está falando do reto femoral, da porção anterior do glúteo médio, da porção anterior da banda iliotibial, além do próprio sartório. Não é comum a gente ter que fazer isso, mas vale a citação. Supondo que esse quadril, apesar de toda a atenção, evoluiu para a subluxação, ou seja, a gente já está começando a ter um Heimers maior que 40, o arco de Shenton está começando a ser modificado, a gente vai acabar somando procedimentos. Então, todos os procedimentos de partes moles já citados, adutores e flexores, vão ser somados à osteotomia femoral proximal, a osteotomia varizante e derrotatória. Então, a gente vai varizar esse quadril até uns 115, a gente não quer exagerar na diminuição do ângulo cérvico-diafisário, porque é um paciente que anda, tem marcha, e a gente vai derrodar externamente para diminuir a antiversão femoral. Nos casos em que, ainda assim, somado, você tem um acetábulo displásico, e apenas nos casos de acetábulo displásico, nós somamos a osteotomia pélvica tipo Degas, San Diego. E aqui eu coloquei em ênfase, porque é uma coisa que ainda tem espaço, né, em alguns lugares, quer dizer, voltando àquele slide anterior. Lembra que Salter e outras osteotomias são osteotomias de redirecionamento, vão cobrir um lado e descobrir o outro. Então, não há espaço para esse tipo de osteotomia nesse perfil de paciente neuromuscular.
No quadril luxado, naturalmente, a gente vai somar tudo isso que a gente já comentou. Partes moles, osteotomia varizante, certamente um quadril que tem displasia acetabular, e havendo displasia acetabular, a gente precisa abordar a pelve também, com uma osteotomia tipo Degas San Diego. Se houver degeneração nesse quadril, um paciente um pouquinho mais velho ou esqueleto maduro, fica complicado a gente pensar em reconstrução do quadril. É difícil, tecnicamente, mas talvez o mais importante. Se você tem uma cabeça do fêmur degenerada, um quadril já com sinais de alteração, de degeneração, colocar esse quadril no lugar, além de tecnicamente ser difícil, é mais provável que cause mais dor. Então, aí a gente pensa em cirurgias realmente paliativas, a exemplo que nós comentamos agora há pouco, Shans, McHale, Castle, artrodese, e eu, agora eu vou dar uma opinião muito pessoal, se vocês me permitem, eu acho que o futuro desses quadris está nas próteses. A gente tem estudado bastante isso, e para o paciente com quadril mais maduro, né, que tem marcha, e que por algum motivo chegou nesse momento com quadril luxado e degenerado, na minha opinião, e é apenas uma opinião pessoal, daqui a alguns anos a gente vai ver esses pacientes utilizando próteses de quadril, e a gente vai evitar de fazer, por exemplo, cirurgias tipo Shans, McHale, que são cirurgias de ablação, né, de amputação de um segmento eventual. Aqui só um exemplo de um paciente que eu mesmo operei, é um paciente que tinha enfim, uma luxação evidente, né, uma displasia acetabular, a gente fez uma osteotomia varizante que ficou ali perto de 100, 100 e poucos graus, 110, e aqui eu quero enfatizar o tamanho do enxerto. Nós tiramos um enxerto bem generoso do fêmur, com um bom encurtamento também, era uma luxação unilateral, vocês podem observar, e na medida do possível, a gente colocou esse enxerto e conseguiu uma boa cobertura. Observem que o índice acetabular ficou bem melhor. Pensando no paciente um pouco mais grave, então, GMFCS 4 e 5, pacientes que têm um prognóstico de marcha mais reservado, né, ou não tem, na verdade, né, e os objetivos de tratamento incluem situações mais vinculadas a posicionamento, desculpe, controle de outras deformidades, etc. O raciocínio, apesar de ter alguma semelhança com os demais, claro, vai ter a mão, entre aspas, um pouco mais pesada. Então, são pacientes que apresentar subluxação progressiva e a relação de maturidade esquelética e, neste grupo em especial, de luxação não tratada, inveterada, ganha uma proporção maior. Então, vamos lá. Subluxação progressiva do quadril no GMFCS 4 e 5. Lembrando aos senhores, eram quadris normais e que foram com espasticidade, etc., gerando essa extrusão gradual progressiva. Quando esses pacientes têm Alzheimer maior do que 90%, em média, até uns 6 anos de idade, eventualmente até mais cedo, nós temos vários pacientes que chegam para nós com 4, 5, 6 anos, bem jovens, com quadril bastante incongruente. E os sintomas de dor e etc., eles são precoces também, geralmente já na segunda década de vida. Então, claro, o objetivo nesse paciente, eu repito, é a gente dar uma condição geral melhor para ele, tanto para o cuidador, quanto para o próprio paciente. De preferência, um quadril indolor, que permita uma postura sentada bem equilibrada, simétrico, que de alguma forma proteja a coluna nesse sentido, permita uma higiene adequada, e nos trabalhos de reabilitação, especialmente respiratório, etc., eles não sejam um empecilho, um fator negativo durante a reabilitação. As situações mais comuns nesse perfil de paciente incluem o encurtamento só de partes moles, sem nenhuma displasia acetabular. Então, a gente está enfatizando aqui, um Alzheimer até 40%, 50%. Alguns colegas na literatura sugerem esse intervalo. Extrusão maior do que 45% sem displasia acetabular, então o paciente está subluxando, mas o acetábulo ainda tem um bom formato. E, claro, uma terceira situação em que a extrusão já é maior do que 40%, 50% e já apresenta a displasia acetabular.
E aí o raciocínio vai ser, até certo ponto, semelhante. Então, no paciente com menos de 40%, uma radiografia razoável, o paciente está tendo limitações de abdução, uma manobra de Thomas positiva, a gente volta aos procedimentos de partes moles, adutor longo, curto e grácil. Se houver alguma contratura, inflexão, claro, abordamos o iliopsoas, nesse caso no trocânter menor, né, não há nenhum problema de fazer a desinserção no trocânter menor. Se houver deformidade dos joelhos também, ou outras deformidades associadas, a gente aproveita e aborda, estende um pouco mais o joelho, etc. Lembrando, sempre não perdendo de vista que o objetivo maior desses procedimentos, como já foi citado, é a questão da dor, sentar, etc. Se a extrusão evoluiu, mas o acetábulo ainda é razoável, não adianta fazer só partes moles. É ineficaz, né? Então, alguns autores enfatizam o número 40%, alguns 50%. Honestamente, entre 40 e 50, não havendo, na minha opinião, dúvida, né, desse número, inclua a osteotomia varizante no teu procedimento, porque só partes moles tem um risco altíssimo de não surtir nenhum efeito razoável. E aí, de novo, a meta nesse caso é ter um ângulo cérvico diafisário ainda menor, perto de 100 graus mesmo, você pode varizar bastante, derrodar externamente e encurtar. Não raramente precisa de um pouco de encurtamento também. Claro, se eu já tenho agora a displasia acetabular, esse é um caso também nosso, você faz a osteotomia tipo DH, de novo, inclui um bom enxerto, via de regra o enxerto que nós tiramos do próprio fêmur, né? E a partir daí a gente faz a reconstrução do quadril. Complicações relativamente prevalentes nesses casos incluem a fratura do fêmur distal, lembrando que GM4 e 5 tem uma densidade óssea, via de regra, um pouco menor, então são mais sujeitos às fraturas, né? A necrose vascular da cabeça femoral, problemas respiratórios e sangramento, né, em excesso, especialmente quando a gente inclui as osteotomias pélvicas. Pacientes esqueleticamente maduros. Então, imaginando esse paciente que já parou de crescer e, né, apareceu para a gente um GM4 e 5 com um quadril ruim de alguma forma. Naturalmente que também procedimentos de partes moles vão ser insuficientes. A cartilagem trirradiada já está fechada, então ela não serve como fulcro para nós, né, ponto de apoio. E aí, se houver alguma indicação, a gente vai começar a pensar em osteotomias duplas ou triplas da pelve, GANS, por exemplo, STIL e assim por diante. Claro que são pacientes que o resultado final acaba sendo um pouco menor, ou tem um risco maior de ter problemas. E neste caso, a principal complicação acaba sendo a degeneração do quadril de maneira muito, muito precoce. O Freeman Miller coloca uma espécie de, né, fluxo para nós aí que a gente gosta, que faz sentido para nós, que diz respeito ao quanto o índice de Reimers indica, né? Quer dizer, imaginando de novo, um GM4 e 5, quadril maduro, esqueleticamente maduro, você vai lá e faz o índice de Reimers. Se ele for maior do que até 30%, provavelmente vai ser um quadril estável mesmo durante a vida adulta. De 30 a 60, você vai ter um risco razoável de progressão da deformidade, perto de 25%, 30%. Agora, se for acima de 60%, certamente ele vai progredir. E aí você precisa colocar para o teu paciente, para a família, riscos e benefícios de deixar ou não esse quadril sem procedimento, sem uma abordagem cirúrgica. Nós temos a tendência de proceder às cirurgias. Os procedimentos se repetem um pouco, procedimentos de partes moles, osteotomia varizante, de encurtamento e derrotatória do fêmur proximal, e a osteotomia pélvica, aí sim é mais discutível, se vai fazer um STAL, se vai fazer uma osteotomia tripla, por exemplo, que é uma preferência nossa, apesar do tamanho da cirurgia, isso é bastante discutível, né? Eu acho que
neste ponto, o consenso da literatura ainda tem uma certa abertura. A luxação inveterada, então, vai acabar criando procedimentos ou dores e sintomas, especialmente já na segunda década de vida. O tratamento paliativo, quando o quadril não é, de fato, passível, né, de ser reconstruído, é a única alternativa. As situações que nós observamos com mais frequência são a dificuldade de higiene, posicionamento, com sorte, sem dor. O paciente, por outro lado, pode ter dor, mas eventualmente com ou sem alterações para sentar e higiene, aqueles quadris muito degenerados, mas com um posicionamento até relativamente razoável do membro inferior. E o que nós chamamos de deformidade em ventania, quer dizer, quando você tem a luxação inveterada unilateral, um quadril vai estar em adução, o outro quadril vai estar em abdução, né? Os dois com deformidade estruturada. E isso também agrega, aumenta o tamanho do problema, né? Então, imaginando aí possibilidades. Paciente com dificuldade para higiene e posicionamento, porém sem dor, uma das alternativas é associar liberação de partes moles e uma osteotomia valgizante, ou seja, abdutora, do fêmur proximal, mantendo esse quadril, claro, luxado, né? Sem tirar a cabeça do fêmur, chamamos de osteotomia de chance. Aqui tem um diagrama só para desenhar, só para mostrar. Esse é um caso meu, esse não, esse é de literatura. Esse na tela à esquerda é um caso que nós fizemos com uma placa reta, a cabeça foi mantida. Aqui vale a ressalva, o paciente muito magro acaba tendo uma certa dificuldade pós-operatória, então fica a minha sugestão de a gente tomar bastante cuidado com isso. Desculpe, apertei errado. Se por acaso o paciente tem dor, e aí com ou sem problemas, né, para higiene, vale a pena agregar, somar a retirada da cabeça do fêmur. Então aí nesse caso, também um caso nosso. Observem aqui uma placa, uma osteotomia valgizante e a ressecção da cabeça femoral, né? E também chama procedimento de McHale. E ainda para casos que cabe a alternativa, é a ressecção, né, entre aspas, pura e simples, ou osteotomia de Kessel, ou cirurgia de Kessel-Schneider, com interposição de partes moles dentro da cápsula, dentro do entorno da articulação. Ilipsoas, glúteo, a própria cápsula, para tentar evitar a migração proximal desse fêmur que acabou ficando ali. Eventualmente, no quadril aduzido, o trocânter menor, ele pode estar na altura do acetábulo. E isso gera uma oportunidade, eventualmente. Na medida em que você faz a liberação de partes moles e resseca a cabeça, eventualmente o ponto de apoio ali pode ser suficiente para uma boa abdução. A gente não esquecer do quadril em abdução. Lembra que nós comentamos a questão da simetria. É importante que o paciente tenha uma pelve mais simétrica possível. E se nós operarmos exclusivamente o quadril em adução, é bem provável que a gente mantenha uma assimetria muito importante. Então, no quadril em abdução, aberto, vale a ressalva, vale a ênfase de precisa fazer as liberações devidas de abdutores, incluindo glúteo médio, banda iliotibial, etc., para a gente poder trazer esses membros num alinhamento mais simétrico. Outra questão nesse perfil de pacientes é a retirada do material de síntese. Pessoalmente, e outros colegas que trabalham conosco, eu acho que pensam de forma semelhante, a nossa tendência é retirar o material de síntese para a maioria, especialmente quando o paciente é GMFCS 4 e 5, porque nós temos muito receio de fraturas no entorno da placa. Mas alguns guidelines podem ser citados. Então, por exemplo, claro, na presença de infecção ou sintomas dolorosos, não importando que tipo de placa ou que GMFCS. Se o paciente, por outro lado,
não tem sintomas, ou o risco da cirurgia é muito alto, claro, a gente propõe que a placa fique ali e a gente consegue lidar com isso de uma certa maneira. E sempre envolver a família na indicação, quando especialmente o paciente não tem condição, né, de verbalizar, de falar e orientar essa indicação também. Aqui é um pouco das nossas referências. Eu espero que a aula não tenha sido muito rápida, fiquei preocupado de não deixá-los aí, né? A gente não está conversando pessoalmente, o que eu acho sempre mais legal, e gostaria muito que todos ficassem muito à vontade para a gente poder conversar de maneira muito livre, muito aberta. Quero também deixar um convite, se vocês me permitirem, eu vou ter a honra de presidir o Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica. Em razão da pandemia, ele seria em 2020, né? Mas a gente precisou mudar das datas e vai ser em 2022, em Santos, uma cidade de praia muito agradável aqui perto de São Paulo. Eu gostaria muito de contar com todos os colegas da América Latina. O Luciano Souza Dias, que foi meu chefe, eu fiz meu fellow em Chicago, vai ser nosso presidente de honra, eu fiz questão de convidá-lo, e eu gostaria muito que todos considerassem a possibilidade de vir, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade, espero que seja a primeira de muitas. É sempre um prazer falar sobre paralisia cerebral e ortopedia pediátrica de um modo em geral. Muito obrigado.